Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à revisão de potencial de ação, onde na primeira parte nós discutimos o conceito geral de potencial de ação de forma mais abrangente, e hoje então, na segunda parte, vamos falar do potencial de repouso. Potencial de repouso que é uma diferença de potencial que existe naturalmente em nível celular em relação ao meio extracelular e que em membranas eletricamente excitáveis esta é uma prerrogativa fundamental para que possa ocorrer corrente elétrica. Então essa diferença de potencial, que nós chamamos de potencial de repouso, nas membranas eletricamente excitáveis de neurônios e fibras musculares, isto é um pré-requisito fundamental para que ocorra o potencial de ação. Vamos lá então. Então, naturalmente, o meio intracelular ele é mais negativo que o meio extracelular. Então eu coloquei aqui o potencial medido intracelularmente em relação ao meio extracelular, demonstrando então que o meio intracelular está negativo. Uma coisa que contribui para a negatividade interna é a natural presença de ânions em grandes quantidades no meio intracelular. Mas particularmente eu chamo a atenção aqui dos fosfatos, uma vez que o nosso meio intracelular é rico em ânions contendo fosfato. Se você pensar nos ácidos nucleicos, como DNA e RNA, eles são poliânions ricos em cargas negativas em função, na verdade, são polifosfatos, né? Poliânions porque apresentam vários radicais fosfatos. O ATP, o ADP, né? Vários nucleosídeos, eles também apresentam o fosfato, e então essa abundância de ânions intracelular é um dos fatores que mantém o meio intracelular negativo. O outro fator é que no meio extracelular nós temos altas concentrações de cátions, né? Particularmente sódio e cálcio também se mantém altas concentrações no meio extracelular em relação ao meio intracelular. Aqui é mostrado aqui em torno de 15 vezes mais concentrado sódio do que dentro. Mas observem que se a membrana fosse permeável ao sódio, o sódio rapidamente entraria a favor do seu gradiente, tanto químico quanto elétrico. Químico porque é a favor do gradiente de concentração e elétrico porque o meio intracelular está negativo. Então uma coisa importante que colabora para a manutenção da negatividade durante o repouso é que a membrana é muito pouco permeável ao sódio. Isso quer dizer que o fluxo para o meio intracelular, tá? Apesar de existir uma grande força empurrando ele para dentro, força eletroquímica, é muito baixo. Então isso favorece a manutenção desse potencial negativo. E por outro lado, a permeabilidade do potássio, né, na membrana, e o potássio ele é bem mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, existem canais que se mantêm sempre abertos na membrana, mesmo em situações de repouso, permitindo que o potássio saia a favor de seu gradiente de concentração, uma vez que ele é mais concentrado dentro do que fora. Entretanto, esse pequeno fluxo dessa vazante aqui de potássio para o meio extracelular, ela é muito baixa em função de que existe uma força que desfavorece a saída dele, que é o potencial elétrico. Se vocês pensarem, apesar do potássio ele estar mais concentrado dentro que fora e por isso ele sai, nós temos aqui um potencial, um meio interno negativo, e isso atrai o potássio para o meio intracelular. Mas de fato a resultante é uma pequena saída, porque o gradiente de concentração ele é uma força maior do que o gradiente elétrico. Para que o potássio parasse de sair, mesmo com canais abertos, o meio interno teria que estar negativo lá por em torno de menos 95 a menos 105 mV, né? Bem mais baixo do que o potencial de repouso, né? Num potencial tão negativo, daí a negatividade interna
equilibraria a força que empurra ele para fora, né? Nós chamamos isso de potencial de equilíbrio do potássio, que é em torno de menos 105 milivolts. Então, se teoricamente o meio intracelular tivesse em torno de menos 105 milivolts, a força elétrica que segura o potássio se igualaria à força que empurra ele para fora, que é o seu gradiente de concentração. Sempre lembre que as substâncias tendem a se difundir no sentido de equilibrar suas concentrações, né? E quanto maior a diferença, maior essa força. Mas existe outra força, que é a atração entre cargas, certo? E outra questão, a última questão que nós devemos citar, que favorece a negatividade interna, é a atividade da bomba sódio-potássio. Observem que se ao longo do tempo o sódio vazar para dentro e o potássio para fora, mesmo que em baixo fluxo, isso faria com que o potencial variasse. Então nós temos que ter um transporte ativo no sentido de recuperar essas cargas para o meio da onde elas vieram. Então, se o sódio, mesmo que baixa a permeabilidade para esse íon, ele entre, com o tempo ele deve ser retirado para manter a diferença de concentração. Da mesma forma que o potássio sai, com o tempo ele deve ser recolocado para o meio intracelular para que a diferença de concentração se mantenha. E isso a bomba sódio-potássio, através do gasto de energia, né, de ATP, ela permite. E de fato ela não faz uma troca em termos de cargas equivalente. A cada ciclo da bomba sódio-potássio ela retira 3 espécies iônicas positivas na forma de sódio e recoloca para dentro 2 espécies positivas na forma de potássio, e isso auxilia a manter a negatividade interna, uma vez que eu estou tirando mais cargas positivas do que recolocando a cada ciclo. Portanto, esse conjunto de situações faz com que o potencial se mantenha em repouso, e isso cria um gradiente elétrico favorável a correntes elétricas através da membrana. Só não vai ocorrer isso porque a membrana tem baixa permeabilidade, portanto, ao fluxo iônico durante esse processo. Ok? Então, número 1, que mantém o potencial de repouso negativamente interno, é a presença natural de ânions no meio intracelular. Número 2, alta concentração de cátions no meio extracelular, como sódio e cálcio, e associado à baixa permeabilidade da membrana a esses cátions, que tendem a entrar a favor do seu gradiente, né, eletroquímico. Número 3, a permeabilidade da membrana, mesmo no repouso, ao potássio, que lentamente tende a sair a favor do seu gradiente de concentração, porém contra seu gradiente elétrico, por isso que o fluxo é baixo. E número 4, a bomba sódio-potássio, que a cada ciclo retira 3 cargas de sódio e recoloca 2 de potássio.